Olá, eu sou o Christian Davi, estou aqui de novo no meu canal para falar um pouco para você sobre os meus livros. E o livro de hoje que eu escolhi para falar é o livro chamado Rita Tem Medo. Rita Tem Medo é um livro que eu lancei já há algum tempo atrás, já fui em muitas escolas, já conversei com muitos alunos sobre esse livro. É um livro lançado pela editora Abacate e ilustrado por um ilustrador fantástico, Rogério Coelho. O Rogério Coelho é um cara que já ganhou o prêmio Jabuti, uma pessoa muito premiada, que faz trabalhos belíssimos, e nesse livro aqui específico ele usou esses tons, né, esses tons pastéis aqui, e ele fez todo o livro com o tema de engrenagens de relógio. Então, mesmo dentro do livro aqui, em várias das ilustrações, ele coloca então engrenagens de relógio, porque o livro obviamente tem a ver com o relógio, apesar de não ser o tema central do livro, mas ele teve essa sacada de pegar, né, o relógio, a engrenagem do relógio, para ser uma coisa que vai aparecer nas ilustrações. A história, na verdade, é a história da menina Rita, que, como o próprio nome do livro diz, ela tem medos, tem muitos medos. Os medos normais que todo mundo tem e alguns medos extras que só ela tem e que estavam, de alguma forma, criando problemas para ela. Ela, então, vai passar um tempo, aconselhada pela psicóloga, passar um tempo com a avó dela no interior, e lá tem um relógio. Esse relógio que, né, de alguma maneira vai fazer parte da aventura que a Rita vai passar. E então acontecem muitas coisas com a Rita. Ela acaba tendo que entender os medos e ver a vida de uma maneira um pouco diferente. Essa história, na verdade, ela surgiu para mim de uma maneira diferente da que eu estou acostumado, né? O que aconteceu foi que um amigo meu me contou que a filha dele, ele viajava muito de avião na época, e a filha dele estava começando a ter alguns medos em relação a isso. Tinha medo que o avião dele caísse. A gente sabe que viajar de avião é muito mais seguro, por exemplo, que viajar de carro, que andar de carro, né? O avião hoje em dia tem uma série de seguranças e de maneiras que eles elaboraram para que as pessoas viajem com segurança. Mas na cabeça daquela menina, isso era uma coisa muito perigosa. E às vezes a gente se pensa demais nas coisas, acaba também encontrando esses perigos e esses medos, né? Para ela isso estava se tornando problemático. Hoje ela está bem, ela está fazendo faculdade, na verdade, já se formou até em uma área bem interessante, está feliz da vida. Aquilo foi uma época que passou na vida dela, um medo que ela teve e tal, não se desenvolveu. Mas isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a ficar pensando, então, como uma menina enfrentaria esses medos, e se isso fosse aumentando, e fosse aumentando cada vez mais com o passar do tempo, e como ela lidaria, de que forma isso no imaginário e na vida interna que todo mundo tem, isso podia transcorrer de uma maneira que ela encontrasse as próprias respostas, né? E então eu escrevi esse livro. Esse livro tem muito dessa viagem interna. Tem gente que diz que encontra algumas semelhanças, assim, a inspiração no Alice no País das Maravilhas. Eu acredito que sim, apesar de não ser a minha inspiração maior. E também eu acredito que tem um pouco de Nárnia nessa história, né? Na aventura através de um portal mágico que acontece. Então acho que tudo isso é verdade, tudo que a gente já leu, tudo que já estudou, né? Aquelas histórias que são caras para nós, de alguma maneira influenciam a nossa vida, e na casa do escritor, a escrita. Então, de novo mostrando para vocês aqui, Rita Tem Medo. Um último parênteses sobre esse livro. Por acaso, essa menina, que não se chamava Rita, quando eu fiquei sabendo desse medo que ela tinha, né? Por acaso, mais tarde, conversando com o pai dela, ele me disse ele me perguntou por que tu colocou o nome da menina de Rita. Eu falei, olha, não sei, eu achei que Rita era um nome apropriado para a personagem. Ele disse, olha, é porque a nossa filha, apesar de ter outro nome, quando ela se batizou na Igreja Católica, eles têm um nome de batismo que eles dão. E o nome dela, então, de batismo também era Rita, né? Apesar dela não carregar isso no nome oficial, Rita também é o nome dela, e eu acertei sem querer. Então, de alguma forma, eu acho que essa história tem, né, esse encaixe com a realidade, e eu espero que possa ser um livro bacana, divertido, mas que também faça a gente refletir. Rita Tem Medo, editora Abacate, ilustrado pelo Rogério Coelho. Valeu!